Bora resolver isso. Você tá num estado de esgotamento mental, tá desconfiando que tá, já tem certeza, tá querendo saber o que fazer. Esse vídeo é pra isso. A gente vai falar quais são os 5 passos que você pode dar pra essa melhora no esgotamento mental, e também tem 2 técnicas de regulação emocional no final desse vídeo. Uma pro corpo, uma de respiração, todas muito boas, tenho certeza que você vai gostar. Bora! Se você tá vendo esse vídeo aqui e não viu a primeira parte da live, que é onde a Fran explica o que é o esgotamento mental, como a gente chegou nesse lugar, o que acontece no nosso corpo, o que acontece no nosso cérebro, como funciona o nosso sistema nervoso, essa live é muito importante. Se você não viu, então assista, procura, ela tá aqui no canal, é a live anterior, na verdade é o vídeo anterior, que é a primeira parte da live, e agora a gente vai vamos pro como é que a gente resolve isso na prática. Então hoje, o que a gente vai falar sobre 4 passos que você pode dar para começar a melhorar e sentir uma diferença na sua vida daqui a algum tempo. Lembrando que o processo de esgotamento mental, gente, ele não resolve da noite pro dia, e não só fazer 4 passos que tudo vai se resolver, mas é preciso dar uma aprofundada também para entender como é que tá a sua saúde. É uma coisa séria esse assunto. Então, a gente começa devagarinho e vai aprofundando para entender o que tá acontecendo. Então, o primeiro passo é sobre identificar, depois a gente vai falar sobre quem pode te ajudar nessa parte de identificar que você tá num processo de esgotamento mental. Depois a gente vai falar sobre o que você pode inserir na rotina, vai falar sobre rever a sua rotina e também sobre o autocuidado, que é muito importante. Vão ter sugestões de autocuidado para você saber, ok, eu posso perceber, analisar minha rotina, pedir ajuda, colocar algumas coisas, me cuidar, e eu vou daqui a algum tempo para um lugar melhor. É isso. Quer saber quais são essas coisas? Bora pra live. Essa live também, como eu falei no início do vídeo, ela tem 2 momentos bem especiais no final. Um que ela ensina técnica de relaxamento pro corpo, e uma outra técnica de respiração, uma respiração super simples que qualquer pessoa pode fazer, inclusive é recomendada pra todo mundo. E eu tenho certeza que vai te fazer bem. Eu terminei a live depois que fiz a respiração, né? Impressionante como respirar funciona, gente. Eu ando muito apaixonada por respirar porque me salvou no processo de esgotamento mental. Então, é isso. A gente também vai falar sobre celular e exaustão, sobre quanto tempo você usa na sua rotina, sobre como escolher um bom profissional da saúde para poder te ajudar. Enfim, tem informação pra caramba nessa live. Se joga nesse conteúdo, manda pra todo mundo que você sabe que tá num processo de esgotamento mental. E primeira coisa, vai com calma, absorve essas informações, e quando você for olhar para sua vida, tenha paciência, porque sair de um processo de esgotamento mental é todo dia um pouquinho, e as coisas vão melhorando gradativamente, até que um tempo depois você já se sente melhor, mas é sempre preciso estar atento, porque a nossa mente consegue levar a gente para um lugar de muito cansaço e desânimo. E a vida é assim, não tem como lutar contra isso. Mas é importante ter muito acolhimento também dentro da nossa realidade. E você saber que você tem que fazer o que você consegue dentro da realidade que você tem. Isso é o mais importante. Todo dia um pouquinho, com o que dá pra você fazer na sua vida. Ok? Boa live! Bom, entendendo esses 2 modos de operar, sabendo que a gente fica muito no simpático e deveria ficar mais tempo no parasimpático, que é esse relaxamento e regeneração, quais são as, sei lá, 5 coisas que você sugere que são mais importantes para que a gente faça para começar a sair desse lugar, Fran? Acho que a primeira coisa, Fer, é a gente. É uma coisa muito difícil, assim, mas é a gente entender que esses sintomas não são normais. Porque, assim, a gente fala, quer dizer, eu falo, você fala, mas não tem pouca gente falando. Não é normal a gente chegar em casa toda semana e querer chorar de cansaço. E se sentir sozinho e não ter o que fazer na minha realidade. Não é, gente. É a vida, acontece com frequência, mas não é saudável mentalmente, não é normal pro teu cérebro, pro teu corpo, entendeu? Tem algo que não tá legal. Então, a primeira coisa é a gente entender, entrei num estado que não é normal. E eu preciso da segunda coisa, eu preciso de alguém, porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. Esse alguém. Esse alguém, eu costumo ser uma pessoa muito prática. Então, assim, você pode ir para um psicólogo? Vá, porque é a pessoa que vai te ajudar. Quer dizer, um que entenda de exaustão, que é escasso, né? Hoje que eu conheço no Brasil, são só meus alunos que entendem de exaustão. Tá. Porque o resto não tem como, né? Então, mas ó, não dá, sei lá, vamos supor que a pessoa não tem condições, que ela tá numa viagem, que ela tá fazendo outra coisa, eu não sei. Porque ela não tem mesmo de dinheiro, de repente, para pagar, porque é muito, não é acessível, Não. né? Então a gente Não é, ou ela vai entrar na fila do SUS, no SUS tem. Eu tenho algumas alunas que atendem no SUS,
Mas assim, quem que é uma pessoa? É uma pessoa que já tem conhecimento prévio de que você costuma entrar em exaustão. Porque a pessoa que entra, não entra só uma vez, ela vai entrar sempre, né? Tá. Então a gente vai ter dois estágios. A pessoa que está pela primeira vez ouvindo a gente fala, meu Deus do céu, eu tô sentindo isso, preciso fazer alguma coisa. Uhum. E depois essa pessoa vai saber que ela vai ter isso várias vezes e ela já vai ter que ter um plano. Tá. Então isso é importante, porque a gente não trata uma vez e nunca mais tem. A vida tá aí cheia de demanda, né? A gente tem que estar sempre alerta. É o só por hoje. Sabe aquele só por hoje dos alcoólicos anônimos? Exaustão, quem teve uma vez, é assim, que o jeito de operar já é um jeito do vamos ver. Uhum. Então a pessoa vai ficar sempre alerta. Então, quem que essa pessoa que ela vai procurar? Ou ela vai procurar uma terapia, já fazer um psicólogo e falar, olha, eu acho que eu tô exausta, me ajuda, e ela precisa entrar já com tratamento para tirar essa sensação de mobilidade, né, de paralisia. Ou ela vai pegar uma pessoa próxima, um cônjuge, um amigo, alguém que já saiba, né, disso, ou que seja uma pessoa muito empática, vai falar assim, ó, me ajuda a pensar diferente na minha rotina, porque eu não consigo. Isso é essencial, por isso que é o passo 2, porque o cérebro exausto, Fê, ele não consegue arranjar soluções para nossa realidade. Essa é a característica clássica. Por isso que as pessoas não conseguem sair desse lugar. Por isso. Aí ela tenta, só que ela tenta de outro jeito que é igual. O que é de Entendeu o que é de outro jeito que é igual? É muito Uhum. A minha equipe de trabalho, tem uma equipe, né, hoje eu trabalho com empresas e pacientes, agora eu não estou mais atendendo esse ano, e com as minhas alunas. Quando eu sei que minha empresa está com exaustão, quando eu chego na empresa e a gente está fazendo qualquer coisa, eles falam assim, a gente não consegue pensar diferente. Eles estão trabalhando até tarde, e, enfim, eles vão para reunião, não sai nada, sabe? Quando não sai, eles estão presos na realidade, eles só falam que tá difícil, aquela reclamação muito acelerada. Então eu falo, a gente vai precisar pensar, então você não vai conseguir pensar sozinho, você vai ter que pedir ajuda para alguém. Se você não puder ir no psicólogo, essa pergunta, a pergunta específica, olha, essa é a minha rotina, como é que eu mudo ela? Me ajuda a pensar, porque tá demais para mim. Porque a exaustão com a rotina também. Vai ter que mudar de rotina. Então, Se passo você 3 é não tiver com quem dividir, como é que você faz? Tenta por si, se abraça e vai. não dá, Fê, sozinho não dá. Aí você vai ter que fazer um curso online. Tá. Tinha um na época que era o Projeto Equilibre-se, era Uhum. aberto, dia não tá. Eu tenho um que é o Mundo Neuro, dá para Uhum. qualquer um se inscrever a qualquer momento. E Uhum. tem lá as técnicas de exaustão, a pessoa faz o vídeo junto comigo, faz a técnica, faz a rotina, ela pode Tá. escrever. Tá. Se não, qual que é a terceira alternativa? É essa, você fazer via vídeo com alguém que está te oferecendo um produto, mas que tem tem que ser alguém que saiba sobre isso. Não dá para comprar gato por leve, né? Não dá para comprar um curso de disciplina, por exemplo. Que a Uhum. primeira coisa que a pessoa faz é isso, assim, tá faltando disciplina na minha vida. Tem que acordar mais cedo. Vai dar tempo de fazer tudo. Medita que resolve. Isso. E Não aí, é tão agora, Uhum. entendeu? Tá. E, tá. Então quer dizer que o terceiro, digamos, passo seria aí realmente mexer nessa agenda. E o que tem que tirar nessa agenda? O que você sugere tirar e o que você sugere pôr no lugar dessa Tá. agenda? Ah, Obviamente, dentro da realidade de cada um, né, gente? Que a gente sabe que tem pessoas com realidades que a pessoa não vai conseguir tirar 10 minutos e vai colocar alguma coisa de 10 minutos. Então, assim, escute pensando dentro da sua realidade o que você vai conseguir, pensando que todo dia pode mudar alguma coisa, e se você não conseguir mudar, se acolha, mas traz para a sua realidade o que você consegue. eu acho assim, ó, a pessoa que estiver ouvindo e tentar mudar a realidade, se ela não tiver, vamos falar do passo anterior, o procurar ajuda tem a ver com você ter um acolhimento mental e corporal necessário para que você consiga estar em chão seguro para pensar a sua realidade diferente. Então, quando alguém te ajuda, quando alguém pensa com você sem te julgar, o que o nosso cérebro faz? Ele corregula, a gente chama. Ele entende que ali ele tem um lugar para seguir. E ele, naquele momento, ele para de se preocupar de troca. Entendeu? É isso que o nosso cérebro faz. Por isso que eu falo que a gente precisa de alguém. Sozinho a Tá. gente ó, tudo, e pensa em nada funciona, e pensa em nada funciona, e repete o pensamento. Quando alguém nos ajuda a ter essa sensação de acolhimento, a gente faz. E nesse lugar, é uma janela, uma brecha que a gente abre na cabeça, assim, abrir uma janela, agora eu tô em segurança e nessa segurança eu vou conseguir pensar junto com alguém.
dessa rotina. Então, por isso. E o que tem que mudar? A regra número 1 é você não vai colocar nada mais do que você já faz. E eu acho que aí está o erro da grande maioria dos profissionais que eu conheço. Eu já fui em muitos psicólogos, né? Inclusive essa que não viu que eu estava com exaustão e ela me falava que eu estava compulsiva por decidir. Eu lá, estrupiada, assim, amamentando, trabalhando, viajando com meu bebê de 20 dias no carro, louca. E ela falou assim, você tem compulsão por decisão. Eu falei assim, eu nunca mais volto com essa mulher. Ela era boa, mas ela não tinha o que precisava, não me sentia nem acolhida, né? Então, naquele momento, meu marido, que sabia do meu padrão, falou assim, Ficele, você não tá com nada disso de decisão, você tá cansada do tanto de coisa que você tá fazendo. Ele me amparou, entendeu? E daí ele falou assim, vamos parar tudo, vamos parar a sua agenda. Ele ligou para todos os meus clientes e falou assim, Ficele, não vai nas próximas 2 semanas. E ele mudou a minha rotina, que eu não consegui mudar, entendeu? Entendi. A gente precisa disso. Então, o que um bom psicólogo vai fazer? Ele vai falar assim, Fernanda, deixa eu ver aqui. Sabe esses 30 minutos que você lava a louça todo dia? Você não vai mais lavar. Como Mas aí, quem não tem pra quem lavar? Se você vai falar, como eu vou deixar a louça suja? Vamos deixar ela acumular? Você lava um dia sim, um dia não? É pra tua cabeça. A gente vai tentando tirar coisas que você tem certeza que você não pode deixar de fazer. Entendeu? Ou às vezes até pode ser mais fácil, porque tem coisas que você sabe que você pode deixar de fazer e pedir ajuda de repente para alguém da casa, ou até aquele tempo que a gente passa no Instagram, às vezes. Todo mundo que está aqui está assistindo uma live. Então, se você for no seu celular e dar uma olhadinha no tempo de uso e ver quanto tempo você fica no Instagram, óbvio que tem pessoas aqui que ficam um pouquíssimo tempo, mas se você é uma daquelas que fica, pega um tempo dali, né? E ao invés de ficar rolando a tela, use esse tempo para alguma outra coisa. Então, é encontrar, na verdade, dentro da sua agenda o que está escapando energia, o que você pode talvez delegar, não fazer, ou pelo menos tentar transformar, porque às vezes tem pessoas que estão realmente numa realidade muito desafiadora que a pessoa fala, cara, eu consigo uma mudança que gera algo de 10 minutos, porque a vida tá um caos. Mas essa pequena mudança de 10 minutos já pode ajudar, né, Fran? Cada um vai fazer dentro dessa realidade o que pode abrir espaço na agenda, é isso? Pode ajudar, mas vai ter que fazer mais coisa, que não vai adiantar mudar só essa rotina de 10 minutos. Mas, por exemplo, então, eu vou acumular a louça de um dia para o outro, eu vou tomar um banho um pouco mais longo, e nesse banho eu vou ligar uma música. E nessa música eu vou respirar e fazer algumas técnicas para ver se eu fico bem. Mesmo quem toma banho com as crianças, você transforma a situação que você já tem que fazer e que está difícil numa situação um pouco mais confortável, né? Mais prazerosa. Então, isso é uma das coisas. Às vezes a gente substitui. No caminho para o trabalho, você vai ligar uma música. Se a pessoa é religiosa, você vai ligar uma oração. A gente vai pegando aquilo que preenche a pessoa, né? Um podcast, ela se sente bem. A gente vai preenchendo o dia dela com as coisas que ela já faz, com coisas que deem uma sensação de segurança para ela. Segurança e preenchimento. Eu pergunto isso para os meus pacientes. Como é que você se sente no cobertor quentinho? Quando eu vejo tal coisa, quando eu escuto tal coisa. Então, a gente tem a lista do cobertor quentinho, que eu falo, sabe quando você põe? Aqui no Rio é muito calor, né? Daqui é frio. Mas eu sinto esse cobertor quentinho na sensação do coração quando eu escuto músicas. Tem playlists que me deixam num lugar muito confortável. Às vezes eu posso estar fazendo uma coisa um pouco mais chata, mas aquela música me remete a algo que me deixa bem. Então, é um pouco disso, né? Usar dessas ferramentas para tentar pegar uma rotina bem pesada e deixar ela um pouco mais leve quando puder. Tá. E o próprio cozinhar, quem tem que cozinhar todo dia. Então, você vai inserindo na vida da pessoa, a gente chama de ressignificar. Uma nova maneira de fazer aquilo que ela já tem que fazer, sem que aquilo seja um sofrimento mental para ela, porque já está em sofrimento mental. Quando a gente está em exaustão, tudo fica difícil, né? Então, a gente vai fazendo isso e, se puder, a gente vai tirando 5 daqui, 2 dali, sabe? A gente vai... Porque a questão da nossa rotina é que ela tem uma carga mental grande na exaustão, né? Então a gente fala assim, eu tenho que, daí a gente tira. Eu falo assim pro meu paciente, não tem que nada. Não tem que nada, não, mas senão eu não vivo. Daí a gente fala, mas você já ficou doente? Você já teve que faltar um dia de trabalho? Já, então vive. A gente até vai mudando um pouco esse processo, sabe? Assim, dessa sensação de que eu não posso. Porque isso é sintoma, né? Essa sensação de eu não posso é sintoma. Então a gente... O sintoma do esgotamento é você falar que você não consegue mudar a sua realidade, que não tem como. Porque realmente, vamos combinar que tem realidades que são muito desafiadoras mesmo, e essa pessoa pode ter muita dificuldade.
Porém, às vezes tem outras realidades que são um pouco mais fáceis, aí falando delas agora, mas que a gente não consegue enxergar uma saída. A gente acha que a gente não vai conseguir, que tem que ser daquele jeito. É tipo isso. Isso aí, né? Então eu tenho que ir naquela reunião, eu que tenho que fazer o almoço, eu que tenho que fazer o lanche, não é. Então a gente vai trocando, põe a criança para fazer, põe filho, põe marido, senão assim, compra só hoje, né? Quando a pessoa tem essa possibilidade. E aí uma coisa que a gente precisa mexer na rotina obrigatoriamente é o sono. Não tem tratamento de exaustão sem sono adequado. Aí as mães que têm filhos pequenos falam, então eu não vou melhorar? Vão. Só que aí a gente tem que fazer compensações, é um pouco diferente. Quando a pessoa não tem como dormir bem. Mas se não, se a pessoa tem, então a gente corta celular antes de dormir, café tá 9 horas antes de dormir, daí tem que cortar mesmo, entendeu? Para que ela tenha 9 horas antes de dormir. Então, se você dorme 10 da noite, 1 da tarde, você já é o seu último cafezinho depois do almoço, tá? exausto, sim, isso. Porque senão Entendi. E aí corta a tela 2 horas antes de dormir, celular, sem série, um livro. A pessoa se compromete, né? A gente pede para ela testar uma semana. E aí a gente faz essa rotina do sono para garantir que ela pelo menos reponha. Isso é importante. E o que a gente pode fazer nesse tempo que a gente vai tirar da nossa agenda? Porque aí a gente falou todos sobre as coisas que a gente tem que tirar e o que a gente colocaria nesse lugar, nesse momento que ajuda a gente. Essa fase de colocar é a fase que eu mais gosto, porque eu acho, sabe aqueles filmes, você sabe, né? Que você tem toda a narrativa e a vida fica difícil e a pessoa, o personagem fica estressado e de repente ela descobre um mundo novo e ela começa a testar as coisas que ela gosta, ela fala não para um monte de amigo, ela sai de um relacionamento ruim. Essa é a fase boa do tratamento de exaustão. Por que ela é posterior? Ela é um passo 4. Porque primeiro a gente tem que tirar o cérebro daquele lugar de cansaço, que é com esse alinhamento de rotina, ter alguém para você desabafar, tem que ter, entender, se permitir falar, eu estou exausto. Né? Então, isso tudo, para depois você preencher com algumas outras coisas. O que são essas coisas? Desde técnicas para a gente ter esse processo de trazer a mente para o agora, de relaxar o corpo, relaxar a mente, fazer o simpático desativar, fazer o parasimpático ativar, fazer a gente ter um pouco mais de equilíbrio do corpo e um pouco mais de autonomia na cabeça, né? Então, como é que eu decido o que eu vou comer? Estando bem. Você quer decidir o que você vai comer? Você tem que estar com a mente boa, né? Como é que eu decido que eu vou dizer não para as pessoas que eu não quero ver? Estando bem. A gente precisa fazer isso. Como é que eu decido sair de um trabalho horrível? Estando bem. Às vezes a gente tem que sair antes para ficar bem, dependendo, né? Mas o processo é esse. Então você começa a inserir coisas que regulem a emoção e que ela vai tendo prazer de volta. A gente chama de ressignificar. Então a gente vai trazendo assim, tá, o que tá ruim no seu trabalho? Ah, é isso, tá muito cedo. Eu imagino vocês, assim, quando vocês gravam filme ou novela, que vocês ficam muitas horas, né? Chega uma hora que você gosta do que você tá fazendo, você não aguenta mais. Porque você tá. É igual o pessoal que entra em projeto, chega uma hora, chega pro fim do projeto, a pessoa tá muito cansada. Ela gosta do trabalho, mas ela não aguenta mais o trabalho, né? Então a gente começa a ressignificar. A gente vai resgatando. Vamos ver o que é de bom nesse dia que vai acontecer amanhã. A gente vai dia a dia, Fê. Ou a semana. Vai ser bom porque eu vou, no teu caso, gravar uma cena, fazer uma publi e tal. E eu gosto desse fornecedor, eu gosto dessa pessoa que eu vou trabalhar. Então é nisso que a gente vai se apegar. Nisso que te dá prazer, né? Então é isso que a gente faz. No seu trabalho, o que pode ser bom ali? Não é positivismo, a gente está tentando resgatar save, basicamente. Isso, então vou focar nisso, eu vou lembrar disso, eu vou levar minha cabeça sempre para esse lugar, tá? E a gente faz isso para todas as esferas da vida. Tipo, relacionamentos, família, trabalho, como você já falou, amizades, Filhos, você com você mesmo, filhos, tá? tudo. Você com você mesmo entra o processo de autocuidado, que é muito importante. Então, ele tem que seguir junto. É difícil uma pessoa sair da exaustão sem se olhar com um afeto. Faz parte do processo se olhar com afeto, né? Então, desde eu falar, eu tô exausta, e tudo bem, eu caí aqui, porque fiz demais, né? Porque quis demais, porque achei que eu tinha um poder aí que eu não tenho, ok.
Então, isso já faz parte de se autocuidar. Às vezes eu falo só assim pro paciente, ó, antes de dormir, você só vai botar sua mão no coração e vai falar assim, tá tudo bem que eu tô assim. Aconteceu, né? Então, isso a gente já começa. Quando a pessoa começa a melhorar, ela vai acordar, eu vou inserindo autocuidado. Então, tem gente, Fer, que não se olha no espelho, que para de ir no salão. A gente vai vendo como é que tá cada pessoa. E aí a gente vai ensaiando aquilo, ó, você vai pentear o cabelo na frente do espelho. Sabe coisa simples? Você vai passar um creme no seu rosto, você vai pintar suas unhas. Coisas assim, quando é mulher, né? Quando é homem, a gente fala, você vai fazer sua barba, você vai pentear o seu cabelo. Eu falo que é pra ele ir se descobrindo como importante, como esses 5 minutos de tempo pra mim, você vai ficar um pouquinho mais no seu banho. E nessas horas você vai ficar pensando como que você é uma pessoa maravilhosa. Então a gente vai trabalhando também esse autoafeto, esse autocuidado, esse tempo. Inclusive, queria que falando nesse assunto que você falasse sobre o autoabraço. Quando você falou isso numa das lives que eu assisti, foi tão tocante pra mim e assim, mudou a minha realidade, a maneira como eu me relaciono comigo hoje. Ah, é? Me abraço muito, passo minutos da minha meditação abraçada cara, assim, foi uma das melhores dicas que eu já recebi, assim, informação. Eu queria que você falasse por que que esse abraço é importante, o que acontece dentro da gente quando a gente se autoabraça. O autoabraço tem gente que não consegue. Então, primeiro, não é para todo mundo. Tem gente que você sabia que tem, principalmente pessoas que tiveram traumas de infância, elas têm dificuldade de autoabraço. Então, não é todo mundo que consegue. Uau. Mas o que que ele significa, né? Ele vem depois de uma respiração, depois de você fazer um momento de tudo bem que eu tô assim, agora eu posso ficar segura, eu vou cuidar de mim, eu não tô sozinha no mundo. A gente faz que é a técnica do amparo, né? E depois a gente faz esse abraço sentindo mesmo, sentindo a mão aqui nos ombros, sentindo quentinho, sentindo segurança. Então o autoabraço, ele dá uma sensação pro corpo que a gente tá seguro. E um corpo seguro acalma. É igual um neném que a gente pega no colo para ele acalmar, né? Então, esse corpo seguro acalma. Então, quando a gente se abraça, o nosso corpo tem uma sensação fake que a gente está em segurança. E aí a gente melhora. E a gente vai aprendendo, né? Então, você faz uma vez, foi bom, você já tem uma memória. Na segunda vai ser melhor. Na terceira, você não precisa nem fazer a respiração. Você faz assim, teu cérebro entendeu e você faz esse processo. Então, ele funciona bastante. Eu recomendo muito, assim, pra mim tem me ajudado demais. Porque é isso que você falou. Depois que você, entre aspas, sai do esgotamento mental, inclusive falando sobre sair do esgotamento, eu lembro que eu vi um vídeo que você falava que demora tipo um tempo, né? Não é tão simples assim, né? O corpo leva tipo 40 dias, alguma coisa assim, né? No mínimo 40. Então, o ideal é que a gente fique um tempo nessa nova rotina. Óbvio que no começo talvez seja mais desafiador e vai ser, porque o seu cérebro vai dizer: não, vamos mudar nada, a gente não tem mais como pensar em nada, para de ser louca, vamos continuar com o que a gente está e vamos sobreviver assim. Mas aí você vai encontrando força todo dia um pouquinho, pedindo ajuda, como a própria Fran falou, sendo de um profissional ou de alguém da sua família. Vai tentando encontrar dentro dessa sua rotina o que você pode deixar de fazer dentro da sua realidade e vai inserindo esses momentos que a Fran está falando. O abraço é um deles, né? Eu queria até, inclusive, que você passasse essa técnica de autorregulação, alguma coisa que a gente pudesse fazer para inserir nesses momentos e ir dando uma melhorada ao longo prazo, né? Sem essa pressa e se cobrar, porque às vezes também a gente pode ficar meio estressado para querer desestressar. E aí também piora, né? Você começa a se sentir culpada e pressionada para sair desse lugar que você tá. Então, assim, se abraça muito, se acolhe muito, bota essa mãozinha no coração para quem não consegue se abraçar, como o Fran falou, e fala: tá tudo bem eu tá desse jeito, todos os dias um pouquinho eu vou escolher por mim, para eu ir me tirando desse lugar e eu vou conseguir sair dele. E aí, o que é respiração? O que pode ajudar a gente nesse... né? Então, eu tenho um projeto chamado Driblando a Exaustão, que é um projeto de 5 semanas, a gente tem aí mais de 15 que a gente vai ensinando. Porque cada pessoa, Fer, se dá melhor com algumas técnicas, elas não servem para todo mundo de maneira igual, né? Então, tem gente que faz algumas e se sente tontura, porque ela ativa outras coisas. Aí não faz, parte faz outra. Então, a gente tem repertório. Assim, ter um pouquinho de técnica, ter uma listinha aí testando. Mas uma das que
quase todo mundo consegue fazer e que ela é meio que restaurativa é a da reprogramação muscular progressiva. Você já fez essa? Não. Que a gente volta, vai soltando a musculatura do corpo. Essa para o final do dia, antes do choro ou junto com o choro, né? Para chorar. Mesmo se eu chorar, então eu vou chorar fazendo uma técnica. Vou chorar com classe. Porque aí eu regulo o meu cérebro. Eu falo para as pessoas muito que às vezes a pessoa não quer, eu falo assim, aproveita o banho, porque a água do banho, quando é quente, ela relaxa a musculatura, né? Então a gente tem uma necessidade de fazer alguma técnica, né? Ou fazer antes de dormir, ou antes de ir para uma reunião. Que ela é, a gente pode fazer junto aqui um resumido dela, querem? Vamos lá. Essa técnica é a que eu uso, por exemplo. Né? Eu uso muito o dia inteiro. Essa ia ficar de cabeça. Você usa? Oi? Que momento é o momento de usar a técnica? Quando você usa? Dia inteiro. Tudo bom? Respirou, usou. Se estressou, usou. Respondeu um zap, usou. Veio um filho, usou. Isso aí, é esse o processo. Por isso que eu acho que é bom a gente ter uma lista, né? Por exemplo, uma técnica maravilhosa é tomar um copo de água gelada. Olha, não sabia. De maneira consciente. Consciente assim, tô estressado, tô Por que gelada? Porque porque o nosso corpo tem geralmente uma temperatura de 36 graus. A água gelada é mais fria, então ela dá uma quebrada no nosso metabolismo e ela tira o nosso corpo daquele processo do nosso cérebro. Legal. Dá uma distraída, tá? Entendeu? Então ela dá uma acordada e daí a gente fala, agora relaxa e vamos embora. Então, às vezes, você precisa mudar o corpo. Tá. Né? Mas então você pode usar várias vezes no dia. Essa de relaxamento muscular é para quando a gente começa a ver que aqui começou a tensionar. Eu sinto, por exemplo, muita dor aqui no fundo das costas, aqui, quando eu tenho de exaustão assim. Então a pessoa tem que ver onde é que dói mais, mas o objetivo da técnica é fazer o corpo entender que ele está relaxado. Porque quando o corpo entende, a cabeça entende. Tá? Então, a pessoa pode fazer deitada ou sentada com os pés no chão, que é como eu tô agora. Por que pé no chão? Sempre coloque o pé no chão para se regular. Porque quando a gente coloca o pé no chão, é melhor se for uma grama, mas nem todo mundo tem uma grama ali de casa, né? O nosso cérebro entende que a gente tá seguro. Então, quando a gente coloca o pé no chão, consciente, pé no chão, a gente dá uma acalmada. Até quando vai falar em público, vai fazer uma live, pé no chão, né? Que isso já dá uma acalmada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai contrair a musculatura, mas muito. Chega a doer. A gente vai inspirar e contrai. Inteiro. Contrai o bumbum, contrai tudo. Segurar essa respiração e vai expirar descontraindo bem devagar. É assim, ó. Pode ser pelo nariz ou só soltar o ar pela boca. Mas é bem devagar. Não é fazer assim, igual é na academia. É devagar. É a descontração que vai nos acalmar. Então a gente vai fazer isso 6 vezes. A técnica certa é a gente fazer primeiro o dedão do pé, primeiro o pé, depois a panturrilha, depois a coxa, depois o abdômen, depois aqui, depois o rosto. Como? Como é que você consegue se separar? Uai, é uma delícia. Você vai fazendo aqui, ó. E é bom com Você fica para aqui no resto do corpo fica normal e você só faz o pé. Só o pé faz. Tenta pra você ver. Você esquece que você tem problema. Porque é difícil. E aí, se você tá apertando o pé. Aí solta, tá? Aí, a perna a gente costuma deixar ela assim, que aí é mais fácil apertar, né? Você tá, tipo, rígida, assim, como se tivesse. Qual você quer fazer? Quer fazer essa todinha? Tô fazendo. Daí fez a da perna, tá? O da não, você mais devagar, vamos lá. Vamos começar pela. Vamos facilitar pé e parte de baixo da perna. Então, inspira bem devagar pelo nariz e aperta. Tá. Aperta, aperta, aperta. Segura, solta devagar junto com a musculatura. Ó, soltei contando até uns 5, 6. Devagar. A gente já sente a frequência diminuir. Agora, coxas e quadril. Inspira devagar, contrai. A gente não tem pressa para fazer a técnica. Contrai coxa, contrai quadril, segura.
Solta bem devagar a respiração junto com a musculatura. O corpo chega a esquentar. Agora a gente vai fazer abdômen, peito. Pode fazer o braço junto. Então, inspira, contrai. Segura a respiração. Vai soltar os dois bem devagar. Agora a cabeça e o pescoço. Aí dá para fazer um geral do corpo inteiro. Então, contrai o corpo. Inspira, segura. Solta devagar. Aí, quando solta, você pode terminar com o autoabraço, você pode mexer o corpo, para o corpo entender que a gente mudou a frequência mesmo. Mudei. Dá até pra dar uma soltada aí no que ficou, vai embora. E aí volta. Nossa, é bom, hein? Delícia, eu adoro isso. Nossa, eu tava fazendo muito alongamento. Porque eu alongo, fico lá sentindo aquela dor de alongar, parece que a parte de trás da coxa vai fazer tac, a boneca, parece a perna da Barbie vai arrancar. E aí depois, quando eu levanto, eu sinto um relaxamento tão grande, aí eu fico ali sentindo o relaxamento mesmo, e aí vou para outra. Eu não faço rápido, assim, cada vez que eu volto, que eu distensiono, né, que eu relaxo, eu realmente sinto no meu corpo inteiro, sinto uma paz, assim, agradeço. Então eu tiro uns 10 minutinhos para ir fazendo devagarinho antes de dormir, e é muito gostoso. Nossa, assim, isso ajudou demais. Você pode fazer 6 vezes essa sequência que o corpo realmente relaxa. Ó, se você olhar para mim, agora, mudou a sua também, entendeu? A gente fica com aquele olhinho meio baixo, assim, parece que a gente acabou de acordar, já dá uma brisinha, já dá tipo, ai, isso. Tipo, né? Você sai daquele ambiente. Então é isso que ela faz mesmo. Nossa, essa pro corpo é maravilhosa, Fran. Vou fazer muito, assim, intercalar ela com um alongamento, muito bom. E qual de respiração que a gente pode fazer? De respiração tem a mais fácil, que é a diafragmática, que é a respiração de inspirar, reter e soltar. Só que a gente vai fazer assim, a gente vai inspirar só pelo nariz, enche a barriga, que é o diafragma. Então, contando até uns 4, 5. Retém. E na expiração a gente solta pelo nariz. E a gente vai soltar pelo nariz tem que ser mais longo do que a inspiração. Então, se eu contei até 5, eu tenho que contar até 7 na expiração. Eu vou fazendo um buraco na minha barriga, tá? E aí a gente tem que fazer umas 6 vezes também. Os estudos a gente faz 5 minutos, que é o que dá resultado, né? Então, mas você inspira contando até 4, enchendo, estufando a barriga como se fosse uma... tivesse uma bola de basquete ali. Peito, que se estufar o peito dá falta de ar. É a barriga, ela faz uma... não é aquela coisa que você faz assim, ó. Não. Que faz assim, não. É aqui embaixo, né? É do sutiã para baixo, do peito para baixo, né? Tá. E aí isso vai encher, contando até 4, 5. Aí você segura. Quanto tempo tem que segurar? Pode segurar até uns 3. Tá, conta até 3. E aí solta pelo nariz, devagarinho, contando até uns 7. A barriga tem que ficar assim, ó. Quando ela vai, a pessoa mostrar a barriga aqui. Tá, quando fica meio encolhida, né? É como se você quisesse pegar o seu umbigo, juntar ele tanto em você que ele vai quase encostar lá nas costas, entendeu? Que, claro, obviamente não dá, mas essa é a intenção. Isso me ajudou muito, assim. Botar meu umbigo pra fora, pensar que ele tá, tipo, como se fosse barriga de grávida, uma melancia querendo explodir, depois pra ajudar a fazer o meu corpo voltar, e aí soltando, eu imagino ele murchando como uma bexiga indo lá pra dentro das minhas costas e fazendo quase assim. E aí a gente faz esse movimento 6 vezes, sempre pelo nariz, né? Inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz. Por que não pela boca? Tem estudos, Feira, os mais recentes, que fazem pela boca para o estresse, diminui. O problema de soltar pela boca é que quem tem ansiedade e pânico faz uma hiperventilação e fica com mais ansiedade e pânico.
Como a gente não conhece quem é que tá aqui, a gente faz o jeito mais seguro, que é sempre pelo nariz. Perfeito. Tá ótimo. E aí, se você fizer, então pensando aqui, nas coisas que a gente não deve fazer, que é tirar aquele excesso da agenda, obviamente dentro da realidade de cada um, e aí dentro do que a gente tirou, a gente insere, você diria o quê, mais ou menos? De 20 minutos por dia, 30, 10, 15, o que a pessoa Começa tiver? assim. Tá. Porque se quiser começar com muito, tem chance de acabar não conseguindo. Porque, eu não tenho 30 hoje, eu não tenho 30 amanhã, e eu não vou fazer nada. Eu começo com 5 e já substituindo por coisas. Então, eu vou comprar aquele chá que eu adoro para trabalhar. Vou trabalhar com chá que eu gosto, já que eu tenho que trabalhar. Vou tomar banho que eu adoro. Vou cozinhar escutando sei lá o quê, entendeu? Então, a gente já faz isso também. A gente 5 minutinhos para a pessoa se ver, se olhar, se respirar, fazer uma técnica, mas ela na rotina já vai substituindo. Tá ótimo. E aí, quem tiver um pouco mais de tempo e você vai se acostumando, porque eu comecei também fazendo um pouquinho, só que vai tendo tanto benefício, gente, o corpo vai pedindo. Hoje em dia, alongar pra mim não é uma coisa mais que eu penso, será que eu vou alongar hoje? Como eu tô tendo todo um protocolo para esse cuidado de esgotamento mental que eu tive no ano passado, eu meio que dei uma. Eu tive que fazer tantas vezes para melhorar que acabou que meu corpo se acostumou e hoje em dia, assim, eu sinto realmente uma necessidade de dar essa alongada. Tem vezes que eu alongo todos os dias, de manhã à noite, tem vezes que não. E assim, gente, tô falando de 5 minutos, tá? Alongou, não é uma aula de alongamento, não. É com o tempo que a gente tiver. Tem vezes que eu não consigo fazer de manhã à noite, tá tudo bem. Tem vezes que eu faço dia sim, dia não. Mas é você também não ir se. É mais importante fazer do que ficar querendo fazer perfeito. Antes feito que perfeito. Então, colocar ali dentro da rotina um pouquinho desse alongamento ajuda. E aí, obviamente, se a pessoa tiver mais tempo e quiser unir também depois dessa parte corporal, sendo com a técnica que você ensinou ou com alongamento, quiser partir para respiração, aí também o ideal seria fazer algumas repetições dessa respiração que a gente ensinou, que inspira em 4, segura 3, solta em 7, 8. Né? Essa dá para fazer indo no caminho para o trabalho, também dá para ir vendo série. dá para fazer durante. Eu ensinei pro meu filho semana passada essa respiração, ele já fazer. Então todo mundo consegue fazer. Só se a pessoa sente tontura, tudo não faz. Procura um psicólogo, tudo para te ajudar em técnicas mais específicas, porque cada caso é um caso, né? Então, processo. Se não é isso. E quando a pessoa já sabe, você disse que tem um protocolo, né? Eu também tenho. Engraçado que todo mundo sabe que eu tenho um protocolo, que eu avisei até minhas alunas que são psicólogas. Eu falo, gente, vou entrar em lançamento, eu fico em live, loucura, é uma loucura, assim. Então eu não posso viver minha vida normal em tempos difíceis. Se eu vou ter muita entrega de trabalho, ou se meus filhos vão ter adaptação escolar e vai ser difícil. Se a gente já sabe que vai ser difícil, a gente tem que se preparar antes e tem que ser uma semana diferente. Não dá para viver igual em tempos difíceis, assim. A gente tem que viver melhor e não pior. Então eu vou cuidar mais da alimentação, não vou tomar o café, eu vou ter prontas coisas na minha geladeira para o meu cérebro não ir buscar, eu vou fazer respiração de manhã, porque isso vai me manter sã. E aí o protocolo tem que ser super ativado. Eu tenho também já as coisas que eu preciso fazer. Eu vou entrar num projeto daqui a pouco, então eu já estou me preparando 40 dias antes, trazendo essas ferramentas para sempre aqui dentro para poder ir acostumando. E é com isso, gente, não é que a gente passa a viver em função disso para fazer o que tem que ser feito. Não, a gente encontra um jeito de colocar dentro da rotina algo que vai facilitar a nossa entrega. Não é para ser mais alguma coisa, é para ser algo que ajuda você a fazer o que precisa ser feito. Então, é claro que num primeiro momento você pode sair dessa live falando, fudeu, como é que eu vou mudar toda a minha agenda, minha rotina? Não tem que mudar tudo. Pensa em mudar devagarinho, vai uma coisa de cada vez, insere exercício de respiração enquanto estiver vendo uma série, dá uma alongada. Só que entende que você pode colocar isso na sua rotina, presta atenção, vira e mexe. No começo, a Duda, minha mulher, eu às vezes estava vendo televisão, estava, sei lá, vendo Friends. Aí eu começava a respirar, ela falava, tá tudo bem? Você tá ansiosa? Aí eu falava, não, amor, é que eu tô tendo que fazer as técnicas. E aí eu tô vendo televisão, eu vou aproveitar pra fazer. Hoje em dia, ela já olha e já, tipo, acha super normal, assim. Eu tô vendo Friends e eu tô respirando. O que é difícil respirar com Friends, tá? Não recomendo, porque as piadas são tão boas que você quer rir no meio da respiração. Então, hoje em dia, eu já não faço. Eu faço com outras coisas que eu tô vendo na televisão. Mas é inserir dentro da sua rotina esses momentos. Uma coisa também que me ajuda muito é que quando eu sinto que eu tô ficando ansiosa,
tive uma conversa com alguém que me deixou ansiosa, recebi uma notícia que me deixou ansiosa, seja o que for, eu na hora já vou para um momento de respiração e acolhimento, porque eu senti que meu corpo ficou estressado. Eu senti que meu simpático tá ali meio ativado, e aí nessa hora eu vou lá e dou o abraço, faço a respiração, coloco os pés no chão, dou uma soltada no que eu sei que me deixa tensa. Então é você ir prestando atenção em você. Pensa que esse processo de se tirar de um esgotamento mental, ele vai, como a Fran falou, ele dura um tempo. Então pensa que é todo dia um pouquinho até que você vai acostumando, sem desespero, porque você também chegou aqui aos pouquinhos, né? Então vamos aos pouquinhos também melhorando isso. E tendo em mente que, cara, você consegue tirar, se você puder, obviamente, 10 minutinhos da sua agenda, 15, às vezes até mais. Se a gente for lá olhar, ver quanto tempo a gente passa no celular, né? Que é outra coisa importante de desmistificar, né, Fran? Vi num post seu isso. Às vezes a gente acha que relaxar para o esgotamento é ficar rolando tela ou só vendo série. E só isso não ajuda, né? Na verdade, o celular piora, né? Por causa que ele libera dopamina. Então, dependendo de como a pessoa tá, a gente até tira em alguns horários. Assim, fala, ó, vamos tentar não usar esse horário para esse. Porque senão, cada coisa que você vê, você vai fazer tudo, ele já não tem energia, né? Vamos coisa e tudo. E aí a gente fica também. Então, se você tem o hábito, às vezes, de rolar tela, e a gente sabe que a gente começa a ver, passar 10 minutos, quando viu, você tá 1 hora, se você abrir o tempo de uso do seu celular e olhar lá quanto tempo você passa dentro do aplicativo, que Mark Zuckerberg não nos escute, mas enfim, pega metade desse tempo, pelo menos, porque também ninguém vai ficar, também não vejo mais cedo e só medito e respiro. Não, não é sobre isso, gente, é sobre equilíbrio. É você pegar um tempo disso que você tem ali, que você sabe que você tem, porque você tá usando para outra coisa, e usar ele para si, para a gente normalizar o autocuidado, assim, a gente normalizar que tá, eu vou meditar, eu vou respirar, eu alongo, eu preciso, do mesmo jeito que você se alimenta, dorme, ou às vezes não dorme, escova dente, enfim, faz as coisas que você tem que fazer na sua vida, que são tomar banho. Então é colocar essa parte do autocuidado do nosso corpo aí dentro, principalmente para quem tá esgotado, e aí vai acabar virando uma rotina. Hoje em dia eu já não consigo me imaginar diferente, sabe? O meu corpo gosta, porque como eu consegui sair do estado de esgotamento, agora quando eu vejo uma coisa entrando, eu lembro aquelas coisas que eu tenho que fazer e eu continuei fazendo também. Então é como se eu falasse, tá, meu filho, a gente vai lutar, mas eu vou te dar ferramentas para ajudar. E aí a gente, porque a vida é uma luta, né, gente? Não dá para dizer que vai ficar tudo calmo. Não fica calmo porra nenhuma, é isso aqui. O processo não é linear e o que importa é a gente ter ferramenta para quando tá num estresse ou esgotamento mental, a gente saber que a gente precisa se ajudar. E só a gente pode se ajudar, né, Fran? Ninguém vai salvar ninguém, só a gente vai se salvar. Mas eu acho que também todos nós merecemos ter pelo menos uma pessoa na vida que nos ofereça, né? Seja em casa, seja fora, às vezes é no consultório, mas a gente merece. Se a pessoa não encontrou, muda de grupo, muda de médico, porque a gente merece, tem gente para dar, senão também é muito difícil, né? Então, por mais que a gente dependa da gente, sem uma gota de afeto não dá, entendeu? A gente precisa desse olhar assim, né? Então também é importante para as pessoas terem coragem de buscar, porque né, tá aí. E perder também esse preconceito, às vezes, que as pessoas podem ter de terapia, né? De procurar ajuda, de achar que, não, eu vou passar. Imagina, todo mundo ficou estressado a vida inteira e ninguém morreu disso. Mas a gente normalizou coisas que hoje em dia não. A gente pode pensar diferente, né? Então escolher. E Fer, posso falar uma coisa que vai mexer com as estruturas do país não, da saúde, que é assim, se você vai no seu médico ou no seu psicólogo e você sai de lá se sentindo mal pelas coisas, se você não encontra acolhimento, troca de profissional. Troca. Porque a gente já sabe hoje, assim, se eu sou profissional da saúde e eu não consigo fazer você ficar calma com técnica, com o meu olhar, com a maneira que a gente trabalha junto, você vai sair daqui e você não vai melhorar, porque sozinha teu cérebro não consegue, senão você não estava aqui. Então não adianta mandar você refletir em casa, entendeu? Troquem, procurem alguém que faça, né? Porque também às vezes a pessoa fica lá e acha que a vida é esse sofrimento. Gente, não é não. Merece ser acolhido, né? A gente merece se acolher e ser acolhido também para as pessoas e que as pessoas consigam encontrar isso, né? Tanto de quem está ao redor e de si mesmas também, né? Porque às vezes são situações que as pessoas se sentem muito sozinhas e acabam contando com elas, mas é sempre bom ter alguém. Fran, olha,
Quanto tempo de live? 72 minutos, mas eu acho que são importantes, porque esse realmente é um assunto denso, com muitas camadas, que mexe no nosso corpo e mente de maneiras, assim, bem assustadoras, né? Acho que todo mundo que viu ficou identificado e é importante que a gente consiga fazer alguma coisa com isso, e eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas a olharem para a sua vida de um jeito diferente, ter informação e principalmente conseguir praticar aquilo que a gente passou aqui hoje, que você passou e que a gente já fez, e espero que todo mundo tenha gostado. Eu pelo menos amei e vou trazer para a vida. Obrigada, Fran. Você, Fê. Obrigada por defender a saúde mental. É super importante. Estamos aqui para isso, a Cielério está aqui para isso. E a última coisa que eu queria te perguntar, porque foi uma curiosidade até minha, você falou do Driblando a Exaustão. Me fala um pouquinho, é um curso? Pode entrar online a qualquer momento? Tá disponível? Não é a qualquer momento, é um método que eu criei para driblar a exaustão, assim, de 5 semanas, de 40 dias, né? Então tem um encontro por semana, eu faço com empresas geralmente e ensino as alunas para que elas possam ensinar pacientes, grupos, empresas e mães, assim, sabe? É um método de 5 semanas que eu ensino as pessoas, porque sozinha eu não vou dar conta de ficar fazendo com todo mundo, né? Nem tem essa questão. Então eu capacito as pessoas a fazer. Mas ele é só para profissionais ou ele é para qualquer pessoa? O que eu vendo hoje é só para quem é profissional e vai aplicar. Elas já estão começando a fazer para qualquer pessoa. Tá, entendi. Mas aí elas pegam esse protocolo e aplicam nos pacientes, mas a gente não pode comprar o curso, por exemplo, a gente não pode. Agora eu vou ter que abrir, né? Você aqui falando, vou fazer o quê? Pra gente, você tá falando ou pra... Mas você tá falando de abrir para todo mundo ou abrir só para as profissionais? Eu não tinha plano de abrir para todo mundo, é só para as profissionais. Mas é porque tá todo mundo esgotado, né? Ou pelo menos faz um pra gente. Ai, Fran, não quero te pedir tanta coisa, você já deve estar esgotada, não vou te pedir mais uma coisa. Não, agora eu vou ter que abrir. Mas, na verdade, eu vou abrir que eu tô te falando que eu tô fazendo uma pesquisa sobre exaustão do método e medindo dados, né? Então, eu vou abrir para poder fazer a pesquisa agora com grupos diferentes. E aí, esse vai ser aberto ao público. Ai, por favor. O objetivo da gente ter dado acadêmico sobre isso, sabe? Porque eu já tenho dados, né? Já sei que funciona. Então, aí dá para todo mundo participar. Aí eu Quem tiver afim de participar, já bota um coraçãozinho aí, porque, minha filha, se tem uma coisa que a gente precisa saber nessa vida é se tirar desse estado, porque realmente, se deixar, a gente entra nele muito rápido e não dá para normalizar viver assim, né? Então, obrigada, Fran, torcendo para esse seu conteúdo sair sem pressão nenhuma, obviamente, para que a gente consiga usufruir dele. Mais uma vez, obrigada. E sempre que eu precisar e que eu quiser, eu posso contar com você, a gente pode chamar para live aqui. Deve, eu venho com todo prazer. Que ótimo. Obrigada, Fran. Obrigada. Obrigada mesmo. Tá. Beijo pra todo mundo, boa noite. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu amei demais. Beijo, Fran. Tá. Ai, gente, bom, né, o conteúdo. Pô, eu sou suspeita, porque, como disse no outro vídeo, quem não viu, eu estudei realmente sobre esgotamento mental pra conseguir me tirar desse lugar, né? E agora saber que esse é um lugar que eu posso voltar a qualquer momento. Então eu tenho que estar muito atenta também dentro da minha rotina, do meu cansaço, do que eu quero pra mim. Então, eu realmente tenho feito uma prática de autocuidado nesse aspecto. E aí, para complementar essas informações da Fran, eu vou contar para vocês o que eu fiz dentro desse passo a passo que ela sugeriu, como eu coloquei isso dentro da minha rotina, num próximo vídeo, que aí vai ser mais uma visão minha pessoal da situação e de como eu lidei e vou lidar com isso pro resto da minha vida. Esse vídeo também vai ser muito bom, então acho que vai fechar uma tríade bem legal. Na verdade, 4 vídeos sobre esgotamento mental, mas esse assunto merece. Então assistam o próximo vídeo também, que vai ser bacana. Beijo, tchau.